Boa noite, vamos hoje começar a apresentação do trabalho de fitoterapia. Somos o grupo Caio, eu que falo, e Nívia Tavares. Somos da Faculdade de Bezerra de Araújo, da Nutrição Disciplina e da Nutrição Fitoterapia, o professor Felipe Cardoso. Estamos no sétimo período. Vamos falar sobre emagrecimento e os fitoterápicos na ação do emagrecimento do indivíduo. Vamos começar na introdução. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a obesidade é considerada uma doença e que cresceu muito nos últimos anos. O acúmulo anormal e excessivo de gordura é definido como sobrepeso e obesidade, que prejudicam a saúde e colocam o indivíduo em risco de doenças graves. O uso de plantas como remédio é muito antigo, desde os tempos da pré-história. O ser humano vem tentando utilizar os princípios ativos das plantas, neste caso, a fitoterapia, surgiu como método de tratamento, como recurso para o tratamento e a prevenção de doenças. A planta medicinal é industrializada para a obtenção de um medicamento, e como resultado temos os fitoterápicos. Vale ressaltar que o uso dos fitoterápicos deve ser unidos a um planejamento alimentar correto, em conjunto com uma rotina constante de exercícios, e assim terá o resultado esperado, unido à perda de peso com a conservação da massa magra muscular. O fitoterápico no emagrecimento. Ele diminui consideravelmente a absorção dos lipídios, né, pelo nosso intestino, e os carboidratos. Aumenta o gasto calórico, né, na aceleração do nosso metabolismo, reduz diferenciação e proliferação de adipócitos e adipogênese, aumenta a lipólise e diminui os níveis de lipoproteínas plasmáticas. O que ocorre? Né? A diminuição da célula da gordura, né, da gordura. E com isso ela desincha, então continuamente o indivíduo vai começar a perder peso. A avaliação ela é muito importante, principalmente com casos de obesidade, porque ela não só te, né, dá ao profissional uma visão mais ampla do quadro, como até pontos mais específicos, como a interação do, do fitoterápico com medicamentos, fármacos, que sabemos que pessoas obesas em tratamento usam bastante fármacos e tem uma interação muito forte, além de descobrir no perfil né, desse paciente. Para isso que serve essa avaliação. Não só o perfil físico do paciente, mas também o perfil metabólico e, e os perfis bioquímicos desse paciente para poder adotar o tratamento correto e também com o fitoterápico correto. Aí, claro, né, junto com essas avaliações, né, tanto medida, né, de dobras cutâneas, de tudo, tem também a análise bioquímica, que na obesidade sabemos que tem muitos marcadores bioquímicos que se descompensam, né, devido a toda desordem orgânica assim, né, do paciente. E as análises laboratoriais são muito importantes para esse profissional poder se guiar e ter uma conduta mais correta e que vai beneficiar esse paciente.
O recordatório alimentar também é utilizado muito, né, para a gente poder conhecer os hábitos alimentares do paciente, né? Como Sim, com certeza. né, como ele se alimenta, o ambiente que ele se alimenta, né, a sua forma de mastigação, tudo é feito para a gente poder entender como o nosso paciente atua, né, como o nosso paciente é no seu cotidiano e tentar ajudá-lo. As avaliações antropométricas, né, de medidas do paciente, peso, altura, circunferência, as dobras cutâneas, como o Caio falou, né, é uma coisa que a gente são parâmetros, né, que são utilizados para a gente poder ter uma base de cálculos, para a gente poder nós estarmos, né, avaliando corretamente esse paciente. Não só uma base de cálculos, né, Juliana, mas também uma base de como está o paciente, de como está a saúde dele, os hábitos, e isso também reflete muito na adesão dele à terapia, né? É como se fosse uma forma de tentarmos conhecer o paciente por dentro, né? Como está a sua Verdade, saúde por dentro para a gente começar a tratar de dentro para fora, né? com certeza. As orientações nutricionais, né? A gente vai optar por uma dieta hipocalórica com déficit calórico, gerando perda de peso, auxiliando a redução da resistência, né, à leptina, insulina e incidência de doenças cardíacas, né, entre outras, que vai melhorando essa dieta. Dieta à base de proteínas vegetais, né? Como diz no slide, essas proteínas vegetais, elas são melhor digestibilidade, né? Melhor para o nosso organismo absorver seus nutrientes. A gente pode orientar o nosso paciente a fazer exercício físico para a manutenção de massa muscular, para ajudar a evitar os efeitos de rebote, aumentar a sensibilidade à insulina, a regular o círculo circadiano, liberação de hormônios como endorfina, entre outros, né? Isso tudo auxiliando o nosso paciente a ter uma boa noite de sono, a ser uma pessoa mais saudável, né? Consumir alimentos de fonte antioxidante, como acerola, goiaba, laranja, amora, mirtilos e entre outros, também tendo vitamina C para poder ter uma maior resistência do seu sistema imunológico, aumentar o consumo de vegetais, frutas e hortaliças, né, como também os farelos de aveia, né, a chicória, e assim auxiliando na sua saúde intestinal. Usar, né, os probióticos e os pré-bióticos, né, porque também vai auxiliar é como a gente diz, né, o intestino é o nosso segundo cérebro, né, para evitar desbiose, inflamação intestinal, proporcionando uma melhor produção de serotonina, que também tem relação direta com a melatonina e o sono, podendo ser feito, né, o consumo de L-glutamina, né, ao dia e durante 30 dias diluídos em água. Não usar celular, TV, computador antes e durante as refeições e antes da hora de dormir para não ter alteração de melatonina. Fazer o uso de chá relaxante, né, como camomila, né, que nós temos, né, a camomila, temos a melissa, que é muito boa também, pode proporcionar uma noite de sono mais tranquila. Ter noites de sono de 6 a 8 horas reduz cortisol, estresse, evita a hiperglicemia, aumenta hormônios do crescimento e viabiliza o aumento da massa muscular. Né? Uma noite de sono para o nosso organismo assim, é crucial. Nosso organismo necessita realmente de ter uma noite de sono para que possa, né, recuperar suas forças, diminuir o estresse, ingerir alimentos fontes de triptofano, como banana, peixe, salmão,
truta, leites e derivados, grão de bico, chocolate. Lembrando que o chocolate, né, 50% para cima, né? E abacate, viabilizando a produção de serotonina. Agora a gente vai falar sobre os suplementos, né? Como a gente já tinha falado dos probióticos, prebióticos, 5-HT, hidroxitriptofano, e entre outros, né? Para poder estar auxiliando conjuntamente com a nossa dieta. Aqui as fontes dos alimentos, que são os leites e derivados, farelos de aveia, casca de biomassa da banana verde, chicória e aspargos, né, batata iacon, aumentar o consumo de frutas e hortaliças, aumentar o consumo de chás e também o consumo de água. Também a gente não pode esquecer de estar fazendo o cálculo de água. E só para complementar, Juliana, é sempre bom informar, porque os fitoterápicos, eles só terão a eficácia correta, né, assim, na eficácia completa, fazendo eles pelas técnicas corretas, né? E há toda uma técnica né, assim, a base da fitoterapia são as técnicas corretas para a melhor eficácia, né, do tratamento. Sim. E assim, sempre procurando seguir as medidas corretas, por exemplo, a quantidade de água para a quantidade de fitoterápico sendo utilizado, né? Ficar atento que quando a água não tem que colocar a planta e a água e deixar ferver, borbulhar, cozinhar, não. Procurar seguir a orientação correta, que é deixar a água aparecer as primeiras bolinhas de fervura, apagar, colocar a erva, abafar, esperar o tempo correto, tomar, por exemplo, se for uma xícara de 150 ml 3 vezes ao dia, assim o fazer, porque e a gente também a gente tem que ter uma parceria entre o nutricionista e o paciente, correto? O paciente ele tem que de fato querer mudar os seus hábitos, né? Passar a comer melhor, se alimentar melhor, mastigar melhor, beber bastante água, fazer os fitoterápicos corretamente, tudo no seu horário, e também fazer a interação com os exercícios físicos, porque não há perda de peso se não houver uma perca de caloria, né? Se não houver o gasto da caloria, né? Agora vamos passar para a conclusão do nosso trabalho. Os hábitos alimentares fazem parte de uma característica muito importante do comportamento humano. Sua mudança é um processo difícil e demorado, sendo muito importante para manter uma rotina e hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e a prática de exercício físico, que foi o que a gente estava falando, e a questão também dos ultraprocessados, né? Hoje, a cultura dos ultraprocessados na vida do ser humano está muito forte, né? No cotidiano, e a vida corrida das pessoas fazem com que desejam alimentos mais rápidos, fáceis, e consomem rapidamente para acessar a fome e voltar a trabalhar, né? Na prática clínica da nutrição, a fitoterapia tem cooperado para melhorar várias condições clínicas da obesidade e ajudar a melhorar a saúde em geral, né? Que com a obesidade vem muitos surgimentos, né? De doenças cardiovasculares, hipertensão, temos o surgimento da pessoas que tornam-se diabéticas, né? E a fitoterapia fornece um método alternativo para melhorar a perda de peso. O tratamento deve ser totalmente avaliado, pesquisado e utilizado com extrema cautela.
analisando as peculiaridades de cada indivíduo. Cada indivíduo é diferente um do outro. O que é bom para mim não vai ser bom para você. Então, nós temos que conhecer o paciente de dentro para fora realmente estar cuidando dele. Usar plantas para fins terapêuticos sem orientação pode ter consequências indesejáveis para a segurança do tratamento. A forma farmacêutica correta deve ser utilizada e ajustada de acordo com os regulamentos, o que evita possíveis reações adversas, né? Que a gente tem uma lei que eu não me recordo o número dela agora, mas existe essa lei que ela regulamenta todos os fitoterápicos, né? Precisamos alertar aos pacientes que qualquer composto químico, mesmo que aparentemente inofensivo, poderá apresentar algumas toxicidade, assim como o uso de fitoterápicos sem a prática adequada. Não terá o resultado desejável em relação à perda de peso. Bem, todo remédio, todo fitoterápico, por mais que você ache que seja fraco, ele tem interação, por mais que você ache que aquilo não está fazendo reação no seu corpo, mas está sim. Então, tudo tem que ser prescrito por médicos, por pessoas que estudaram e são capacitadas para isso. Agradeço a atenção e aqui a gente termina a nossa apresentação.